Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa lição de número 4. Lição essa que será ministrada no dia 27 de outubro de 2024. E essa lição ela tem por título Promessa e Obediência. Então, nessa lição nós iremos estudar a relação existente entre promessa e obediência. Veremos que existem promessas, certas promessas que elas dependem da obediência dos servos de Deus, enquanto que são aquelas promessas condicionais. Já existem as promessas incondicionais, que aí vai do Senhor Deus. Então, todas as promessas bíblicas condicionais, e nós iremos ver isso aqui no decorrer desta lição, uma das condições para que essas promessas elas sejam cumpridas na nossa vida e nós vivemos essas promessas é a questão da obediência. O nosso textuário diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É o Senhor Jesus falando ali para os discípulos que aquele que o ama obedece, guarda, obedece os mandamentos. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. E aqui nós temos aqui a leitura bíblica em classe, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, versículo 9 ao versículo de número 12, e Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo de número 13. Então, nós temos aqui o decorrer da lição, a conclusão com a aplicação da lição, a introdução, a palavra-chave que é obediência. Então está aí, a minha lição já está toda marcada, mas nós iremos ali para o documento, que eu preparei especialmente para essa aula. Então vamos lá para o documento, onde nós iremos ver sobre obediência e promessa, promessa e obediência. Pronto, já estamos aqui no documento. Esse documento você vai poder baixar ele aqui no nosso canal Telegram, que vai estar embaixo, aí na descrição do vídeo, o link para você entrar no nosso canal Telegram e então você poder baixar esse documento. A introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. A obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus nesse mundo. Então, para começar a lição, nós vimos que a obediência é um princípio divino. E como princípio divino que começa a ser apresentado no Antigo Testamento, quando chega no Novo Testamento, esse princípio ele não caduca, ou seja, ele não se torna nulo, ele não perde o seu valor. O mesmo valor que esse princípio de obediência a Deus, obediência aos mandamentos divinos, ele tinha no Antigo Testamento, ele continua tendo no Novo Testamento. Aí você me pergunta, então quer dizer, professor, que eu tenho que obedecer os mandamentos do Antigo Testamento, mesmo vivendo no Novo Testamento? Não estou dizendo que você tem que obedecer os mandamentos para Israel. O que eu estou falando é que a obediência em si, a prática da obediência, é um princípio que continua em vigor no Novo Testamento. Ela é requerida no Novo Testamento da mesma forma como ela é requerida no Antigo Testamento. Agora, é claro, é lógico que existem mandamentos que são específicos para o povo de Israel. Há mandamentos que é exclusivos para o povo de Israel e há mandamentos que é para todos os servos de Deus. Por exemplo, a questão falando de Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ele precisava levar um animal até o sacerdote
para que esse sacerdote sacrificasse esse animal. Isso era mandamento, né? Mas isso aí nós não fazemos mais no novo pacto, na nova aliança, porque nós estamos vivendo agora uma nova aliança com outras bases, não é? Então, o sacrifício já foi apresentado de uma vez por todas. No antigo pacto, na antiga aliança, apenas uma tribo era constituída por sacerdotes. No Novo Testamento, todos aqueles que aceitam Jesus, todos aqueles que estão inseridos no reino de Deus, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, nós não estamos falando que necessariamente você tem que obedecer mandamentos que são específicos para o povo judeu, que são específicos para Israel. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do princípio de obediência, assim como era necessário as pessoas, os heróis da fé do Antigo Testamento, obedecerem a Deus para viverem determinadas promessas. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós precisamos também obedecer a Deus para nós vivermos as promessas de Deus. Tá ok? Eu espero que esteja isso aí bem claro, isso aí na sua mente, para nós podermos dar prosseguimento aqui na nossa lição. A obediência no Antigo Testamento é o nosso primeiro ponto. E o primeiro subponto fala sobre o concerto do Horebe. Essa palavra concerto é a mesma coisa que aliança, pacto, tá bom? Então, a aliança feita por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, está em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão. O concerto exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Então, essa aliança, esse pacto que Deus fez com o povo de Israel, lá no deserto de Horebe, nada mais era do que uma reafirmação das promessas que Deus já vinha fazendo desde Gênesis capítulo de número 12. Porque é em Gênesis capítulo de número 12 que Deus ele chama Abrão e Sarai para que eles ali deem início a um projeto salvífico de Deus. Então Deus começa com Abraão lá em Gênesis capítulo de número 12. Então Deus faz a promessa a Abraão, reafirma ela na vida de Isaac, reafirma essa mesma promessa na vida de Jacó e dos patriarcas, e agora Deus está fazendo uma reafirmação com uma nação já estabelecida assim na questão de uma nação já formada, uma nação que Deus está trabalhando nela, e Deus está reafirmando essa aliança com esse povo. Uma aliança que Deus fez com o pai dessa nação chamado Abraão. E nesse concerto era exigido uma santa obediência por parte do povo, por parte da descendência de Abraão, por parte de Israel. E se isso fosse cumprido, se o povo obedecesse a Deus e aos mandamentos, eles seriam bem-sucedidos entre as nações. Deus derramaria sobre eles bênçãos e tinha várias promessas que depois nós iremos ver mais à frente. Assim como Deus separou Abraão para si mesmo, ele desejava que o povo de Israel fosse um povo separado das demais nações, ou seja, santo, que fosse uma nação sacerdotal. Mas para isso havia necessidade de o povo obedecer os mandamentos do Senhor. Todos estavam cientes das condições e todos aceitaram. Então o projeto de Deus era ele ter ali no meio daquelas nações pagãs, daqueles povos ímpios, uma nação que serviria como espelho, reflexo do reino de Deus. Aquilo ali, essa nação, ela serviria como um exemplo de como é o governo de Deus, como as pessoas vivem debaixo do governo de Deus, bem-sucedidas, com um relacionamento profundo com Deus, uma nação que não sucumbe diante dos seus inimigos. Então essa era
o projeto de Deus, pelo que nós podemos ver no Antigo Testamento. Por isso Deus chama esse povo para ser separado de outras nações. Por isso Deus proíbe esse povo de práticas que eram comuns nas outras nações. Porque Deus queria um povo para Ele mesmo, não para as outras nações. Ele não queria mais um povo, queria um povo que fosse dele. E para que isso fosse possível, esse povo deveria ser santo. Deus queria uma nação sacerdotal. E para que isso fosse possível, esse povo deveria obedecer os mandamentos do Senhor para eles. Então, todos estavam cientes das condições e todos aceitaram as condições, e a aliança foi ali restabelecida, reafirmada com a nação de Israel já em formação. A nação de Israel deveria então obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. A peregrinação era difícil e cheia de obstáculos, mas o povo não deveria focar sua atenção nas dificuldades, mas na obediência ao Senhor, pois Ele cuidaria de tudo para eles. Então, o povo estava caminhando para a terra prometida e havia muitas dificuldades. Dentre elas, nós podemos citar, por exemplo, a falta de comida. O povo estava caminhando, muitas pessoas, entre essas pessoas idosos, mulheres, crianças, estavam fazendo uma longa caminhada e aí não tinha comida suficiente para todo esse povo, não tinha água suficiente para todo esse povo, estava no deserto, né? Havia o perigo dos salteadores durante a caminhada. Então, são vários os perigos que Israel estava sujeito no deserto, mas com todos esses perigos, Deus faz uma promessa a eles: vocês serão bem-sucedidos, desde que vocês obedeçam. Então eles não deveriam focar a atenção deles nas dificuldades que eles iriam enfrentar pelo caminho. E isso serve até de lição para nós, porque nós como cristãos, nós também temos muitas dificuldades no meio do caminho. E nós não devemos focar nas dificuldades. Nós devemos focar em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que aconteceu com esse povo? Esse povo, eles não obedecem a Deus. Deus chama esse povo de um povo de dura cerviz, um povo difícil de trabalhar, difícil de Deus ter um relacionamento com eles, porque eles só viviam murmurando toda hora. E acabou que somente 2 daqueles milhões de pessoas que saíram ali do Egito, somente 2 conseguiram entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Mas por que só esses 2 entraram? A Bíblia diz que foi por causa da desobediência. A desobediência fez esse povo que saiu do Egito não entrar na terra prometida. Então isso aí também serve de alerta para nós. Se nós não formos obedientes ao Senhor, nós podemos aí estar correndo o risco de não entrarmos na terra prometida. O nosso segundo subponto, ainda do primeiro ponto, diz o concerto nas campinas de Moabe. Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então, durante a caminhada do povo, o povo teve filhos no deserto, né? Foram 40 anos no deserto. Então, uma nova geração surgiu. Essa nova geração, ela precisaria estar ciente de que eles tinham um concerto, uma aliança com Deus. E eles deveriam entender que Deus os havia tirado os seus pais do Egito, logicamente eles também, tá? do Egito, lá da opressão egípcia. E Deus queria que a nação fosse santa e fosse um reino sacerdotal no meio dessas outras nações, que servisse de espelho para essas outras nações. E isso necessitaria de obediência por parte do povo. Os jovens, os novos israelitas precisariam estar cientes do compromisso que eles tinham com Deus. Então, tudo nesse concerto dependia, tudo nessa aliança dependia da fidelidade do povo de Israel aos princípios e mandamentos divinos. Eles tinham a lei.
eles tinham os mandamentos escritos, eles podiam consultar os mandamentos do Senhor. Tudo dependia deles, ouvir, colocar em prática os mandamentos do Senhor Deus. O nosso terceiro subponto fala sobre as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas do Monte Gerizim. Então, aqui, Deus promete bênçãos que seriam derramadas sobre o povo como resultado da obediência do povo. E essas bênçãos seriam proferidas ali do Monte Gerizim. Bênçãos no campo. As pessoas que moravam no campo, elas estavam incluídas nessa promessa. As pessoas que moravam na cidade também estavam incluídas nessa promessa. Na procriação, tanto da nação como dos animais ali, né? Na vida doméstica e ao entrar e sair da terra. Então essas promessas você pode consultar aí no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 14. Em toda a área da vida dos israelitas, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência, como resultado da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conceitos proferidos por Moisés. Então, se eles obedecessem aos mandamentos, se eles cumprissem a parte deles na aliança, Deus cumpriria a sua. Eles não precisavam se preocupar com a parte de Deus na aliança, porque Deus é fiel, Deus cumpriria e cumpre sempre a sua parte na aliança. Eles precisariam estar focados em cumprir a sua parte na aliança, viver de modo digno, viver de modo que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de cada pessoa e dessa forma em toda a nação, que o nome do Senhor fosse glorificado na nação de Israel, que as outras nações pudessem olhar para Israel e dizer: eu também quero servir o Deus que Israel serve, eu também quero aprender a lei do Senhor, eu também quero cumprir a lei do Senhor. Então as bênçãos de Deus seriam derramadas em todas as áreas da vida dos israelitas, desde que eles obedecessem ao Senhor. É interessante notar que as bênçãos seriam em todas as áreas da vida dos israelitas, ou seja, havia bênçãos para a saúde física do povo, promessas de prosperidade financeira, promessa de crescimento populacional do povo, dentre outras. Tudo dependia unicamente da obediência do povo aos preceitos divinos. Se por um lado, do Monte Gerizim seriam proferidas bênçãos sobre o povo como resultado da obediência, então nós vimos que Deus havia prometido ao povo bênçãos que seriam proferidas do Monte Gerizim, desde que eles obedecessem aos mandamentos do Senhor. Por outro lado, se eles desobedecessem aos mandamentos, seriam proferidas maldições do Monte Ebal, como consequência aí dessa falta de atenção, dessa desobediência do povo. Então, se eles obedecessem, bênção; se desobedecessem, maldição. Dependia do povo. Nosso segundo ponto aqui da nossa lição fala sobre a obediência no Novo Testamento. O primeiro ponto fala sobre um novo concerto. Vimos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observância ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então, esse relacionamento de Deus com o seu povo, essa fé, ela era manifestada através da obediência aos mandamentos divinos e também a observância do sistema sacrificial do Antigo Testamento, o culto no Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias, ele profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isso é, no coração.
Então Jeremias ele profetiza um tempo em que Deus ele faria um novo pacto. Deus ele faria uma nova aliança. Como uma nova aliança, essa lei que viria, ela seria estabelecida não mais em tábuas de pedra, como foi na antiga aliança, mas no interior da pessoa, no coração das pessoas, com que Deus teria essa aliança. Nós podemos observar nas Escrituras o Senhor fazendo várias alianças, várias. Temos, por exemplo, e nós vimos que Deus é um Deus de aliança justamente por isso. Nós vimos a aliança do Senhor com Noé, a aliança do Senhor com Davi, tem várias alianças do Senhor com Abraão, mas a Bíblia ela possui duas grandes alianças, que é a aliança feita com Abraão e consequentemente com o povo israelita, e a aliança feita por intermédio do Senhor Jesus Cristo. São essas duas alianças que nós temos na Bíblia Sagrada. Para nós entendermos a antiga aliança, basta nós estudarmos e lermos de Gênesis a Malaquias. E para nós entendermos a nova aliança, basta estudarmos e lermos de Mateus a Apocalipse. Ali está registrada a antiga aliança, a nova aliança. Agora não falar sobre Jesus como mediador dessa nova aliança. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, a nova aliança, um novo pacto, que foi profetizado aqui por Jeremias no capítulo de número 31 e versículo de número 33. Então, novo pacto é uma promessa de. O novo pacto é uma promessa de graça. Olha que maravilha. O que é graça? Favor imerecido. É o favor de Deus que Deus nos dá sem nós merecermos. Olha que maravilha. Então, o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Então, tem a oferta da salvação. A salvação ela é ofertada, ela é oferecida em Cristo Jesus. E as pessoas têm que corresponder a isso com arrependimento e com fé. As pessoas que verdadeiramente creem no Evangelho, elas se arrependem dos seus pecados, confessando o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e elas aceitam essa oferta de salvação, elas fazem parte desse novo concerto e, logicamente, todas as promessas inseridas na nova aliança, no novo pacto, no novo concerto, essas pessoas podem viver essa promessa. O relacionamento de obediência entre o salvo-Deus se dá nos termos do novo concerto em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, o relacionamento de obediência no Novo Testamento, ele não é baseado no antigo pacto. Não, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus agora se dá nos termos do Novo Testamento, em que o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro mediador. Então o Senhor Jesus ele faz essa ponte entre o pecador e Deus, entre Deus que é santo e um pecador. E aí ele faz essa ponte, ele faz essa intermediação. O Senhor Jesus, ele é o mediador desse novo pacto. Então, sem Cristo, sem o Senhor Jesus, não existe novo pacto. Sem o Senhor Jesus, não existe nova aliança. Não existe, portanto, relacionamento entre o ser humano e Deus sem haver o Senhor Jesus, sem ter o Senhor Jesus. Por isso que as seitas, que são aí armas usadas por Satanás, ele tenta diminuir a importância do Senhor Jesus. Ou quando coloca outro mediador no lugar do Senhor Jesus, e é por isso que fracassam essas seitas.
Essas seitas fracassam, essas falsas religiões fracassam justamente por isso, porque não existe relacionamento entre o ser humano e Deus, onde o Senhor Jesus não é o mediador. Não existe, não há possibilidade nenhuma para que o ser humano se relacione com Deus, precisa haver a mediação do Senhor Jesus. Então, no novo concerto, vemos que já não era mais necessário o sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Não era mais privilégio, leia comigo, apenas de um homem, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos. Não era mais privilégio somente do sumo sacerdote. Na nova aliança não é mais privilégio somente do sumo sacerdote entrar na presença de Deus uma vez por ano. Agora, na nova aliança, nós podemos estar na presença de Deus, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então, por meio de Jesus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso, nós temos livre acesso ao Pai. Eu posso orar aqui, agora, estar orando diretamente ao Senhor, sem precisar de nenhum mediador humano, a não ser o Senhor Jesus. Eu não preciso mais de mediadores humanos. O Senhor Jesus é que é o verdadeiro e único mediador. O único. Não existe outro, não existe homem, não existe mulher, não existe jovem, não existe criança, não existe ninguém. O Senhor Jesus, ele é o único mediador na nova aliança. O único mediador. Aqui no nosso terceiro subponto, do nosso segundo ponto, fala sobre a obediência no novo concerto. Observamos na Bíblia que fé e obediência andam lado a lado, andam de mãos dadas. Quem tem fé obedece, e só obedecemos porque temos fé. Isso continua nos modernos dias. Então, na Bíblia, nós podemos ver uma relação muito interessante entre fé e obediência. Tiago diz que fé sem obras é morta. Tem muita gente que diz que crê em Deus, tem pessoas até mesmo que diz que são filhos de Deus, mas que não obedecem a Deus, são filhos desobedientes. Esses filhos desobedientes, o resultado deles será o mesmo resultado daquele pessoal que saiu lá do Egito e caíram no deserto, não entraram na terra prometida, não entraram na Canaã prometida. Então, esses aí que se dizem filhos de Deus, mas que desobedecem a Deus, que não obedecem o Senhor Jesus, eles também cairão, e será triste, feio a queda dessas pessoas. O Senhor Jesus, ensinando ali no Sermão da Montanha, ele disse que aquele que ouve as suas palavras e obedece, está firme. Pode vir as dificuldades, mas ele não cai, ele se mantém firme porque ele está alicerçado na rocha. Então, fé e obediência no Novo Testamento andam juntas. Quem tem fé obedece a Deus. Quem tem fé obedece a Deus. E quem não tem fé não consegue obedecer a Deus. Só conseguimos obedecer a Deus porque temos fé. E a fé, ela precisa de obras de obediência. O nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. É isso que nós vimos na nossa leitura. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos, no texto áureo, né? Dessa forma, nós podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Muitas pessoas hoje declaram que amam a Jesus, mas isso não é verdade, não é verdade. Suas atitudes e sua vida dizem totalmente o contrário daquilo que é pronunciado por seus lábios. Quem realmente ama Jesus, obedece a Ele. Então tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, que amam o Senhor Jesus, que são apaixonadas por Jesus, mas não obedecem a Jesus. Mentem descaradamente. A boca fala, mas o coração está longe do Senhor.
louvam a Deus com a boca, mas o seu coração está distante do Senhor. Seu coração está voltado para as coisas desse mundo. A sua vida está cheia de coisas deste mundo. A sua vida não está cheia de Deus. Porque se você quer ver que uma pessoa realmente ama Jesus, o Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, aquele que verdadeiramente ama o Senhor Jesus, ele obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Agora nós iremos ver as bênçãos provenientes da obediência a Cristo Jesus. Em primeiro lugar, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo conceito por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Uma vida de obediência a Cristo mediante a obra do Espírito Santo demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Então, existem muitas bênçãos espirituais para aqueles que estão aqui no novo pacto, que obedecem ao Senhor Jesus. Nós poderíamos aqui citar inúmeras bênçãos espirituais, como batismo no Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. Nós podemos citar aqui também o sacerdócio de todos os crentes, o profetismo na nova aliança. Então, existem aí várias promessas, a bênção de pertencer ao corpo de Cristo, a bênção de pertencer à igreja do Senhor. Então, aí são várias bênçãos espirituais que nós temos, uma promessa de poder espiritual, promessa de vencer as tribulações, vencer as lutas, vencer as dificuldades. Então, nós temos essas promessas em Cristo Jesus, tá? Essas promessas de natureza espiritual. Nosso segundo subponto fala sobre aqui justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos essa aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados e nós somos santificados por Deus. Então, quando isso acontece, a paz, que excede todo o entendimento, torna-se realidade em nós. A obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Essa paz que o Senhor Jesus nos dá, Ele mesmo disse que Ele não nos dá como o mundo a dá, a paz dele não é como a paz do mundo. Essa paz dele é tão extraordinária que mesmo nos momentos de turbulências, no momento de dificuldade e tribulação, nós conseguimos nos manter em paz. Essa paz é uma paz sobrenatural. É uma paz que excede o natural, é uma paz sobrenatural. Nós ficamos em paz, meio com as dificuldades, mesmo com as tribulações, mesmo com as lutas da vida cristã, mesmo com as dificuldades de servir a Deus, nós ficamos em paz. Até mesmo quando tudo parece que fugiu do nosso controle, que as coisas saíram ali do nosso controle, nós ficamos em paz. Porque nós temos plena consciência, aleluia, de que Deus ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa história. E aqui, no nosso último subponto, fala sobre a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz do Senhor Jesus. Então os crentes, os servos de Deus, eles são alegres, eles têm alegria no Espírito Santo, porque eles estão salvos. Mesmo com as dificuldades, com as lutas, com as tribulações que todo mundo enfrenta, sendo a pessoa salva ou não, todo mundo passa por um momento difícil.
Todo mundo passa por um momento de dificuldade, mas só o salvo tem a paz que excede todo entendimento. Somente o salvo tem essa alegria no espírito, porque mesmo com as dificuldades, Deus está com ele. Mesmo com momentos difíceis, Deus está com ele. Mesmo no vale da sombra da morte, Deus está com ele. Essa alegria não é condicionada, como estamos falando, aos ambientes externos da nossa vida. Ela é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos enche e junto com esse enchimento do Espírito Santo vem a alegria de servir a Deus, a alegria de ter Deus em nossa vida, a alegria de pertencer ao povo do Senhor, a alegria de pertencer a essa nova aliança, a alegria de ter um relacionamento com Deus, o Deus vivo, o Deus único, o Deus verdadeiro, essa alegria de termos a garantia de promessa de vida eterna com Cristo, de estarmos eternamente em sua presença no céu, de termos um lugar no céu para nós morarmos, para nós vivermos eternamente. Então, a vida do salvo é uma vida de alegria no Espírito Santo. Agora, não confunda alegria com falta de dificuldade. Não confunda alegria com falta de tribulação. Não, a nossa vida tem tribulação, tem dificuldade, tem luta. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra as tentações externas, contra as tentações internas, mas nós temos o Espírito Santo junto conosco e Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, Ele faz com que nós consigamos vencer essas lutas, essas dificuldades. Conclusão. Nesta lição, nós estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e à sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à obediência a Cristo. E qual é a aplicação dessa lição para nós encerrarmos? Aqui já passa de meia hora o vídeo, né? A salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. O que significa dizer isso? Que a salvação ela não é conquistada por mim. Não há nada que eu faça que eu possa conquistar a salvação. Eu sou salvo porque eu oro. Eu sou salvo porque eu dizimo. Eu sou salvo porque eu vou na escola bíblica. Eu sou salvo por isso, por aquilo. Não, a salvação não está condicionada a isso. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação, isso dela ser pela graça, mediante a fé, não anula a nossa obediência. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é mérito exclusivo de Deus. Então, na nova aliança, a obediência é requerida do salvo. Eu não vou orar para me ser salvo, eu oro porque eu já sou salvo. Eu não vou para a escola dominical para me ser salvo. Eu vou para a escola dominical porque eu sou salvo e quero aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, dessa forma, há promessas de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos de Cristo. A obediência é uma virtude indispensável ao cristão. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula para você continuar recebendo conteúdos assim. Por favor, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e compartilhe com mais alguém. Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.